Gregory se lesionou e preocupa para a sequência da temporada. Possa ser que o Bahia desista da sua procura com relação à sua contratação, e isso vai ser abordado aqui nesse vídeo de hoje. Além do destaque de Rodrigo Becão lá na Itália, possa ser que em um futuro próximo o Bahia possa lucrar com alguma porcentagem da sua venda pela equipe italiana, além de registro aqui de um jornal português sobre a desilusão de Renato Paiva sob o comando do Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 30 mil inscritos aqui no nosso canal. Seja mais um membro aqui da comunidade ACBTV. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações caso você não seja inscrito. E vamos que vamos para mais um vídeo. Antes de falar sobre Gregory, sobre a situação do Rodrigo Becão, né? Lembrar você, inclusive, que juntamente com o Rodrigo Becão, o Ginésio e tudo mais, o Bahia ainda mantém 15% dos direitos econômicos do atleta. Antes disso, tem informação sobre a base, né? Nosso querido amigo Marcelo Viana trouxe aqui informação importante a respeito de renovação nas categorias de base. É sobre o atacante Lucas Aruba, que nasceu em 2004. O Bahia renovou seu contrato, segundo ele, até janeiro de 2024, né? Já há um tempo, inclusive, que ele vem se destacando, vem aparecendo. Nessa foto aqui, inclusive, contra o Docimel, tá ali com o Patrick Veron. Então, ao longo dos últimos anos, ele se destacou bastante nas categorias de base. Se eu não me engano, está com uma opção, né? Agora, nesse momento, pelo técnico Rogério Ferreira. E é uma peça ali que compõe sempre o elenco do nosso time sub-20, na nossa base. Então, tá aí a informação para você ficar atualizado a respeito do Esquadrão de Aço. Agora, para falar sobre uma situação meio que curiosidade, né? Mas é claro que interessa diretamente o Bahia, já que o Tricolor de Aço ainda tem 15% dos direitos desse jogador. É o caso de Rodrigo Becão, que inclusive eu até verifiquei em alguns sites de transferências e tudo mais. É claro que não há uma informação precisa sobre esse valor, porque é algo muito, né, dinâmico com relação ao mercado de transferências e também no futebol, mas em média de 9 a 11 milhões de euros está valendo aí o Rodrigo Becão. E o pessoal do Footstats fez um resumo aqui sobre a atual temporada dele lá pelo Udinese, né? Ele é o quarto jogador com mais desarmes no campeonato italiano. São 37 desarmes. Revelado pelo Bahia, o zagueiro de 27 anos é titular absoluto na Udinese há 4 temporadas. Ontem, ele foi, no caso anteontem, né? Ele foi responsável por anotar o gol de número 2.500 de jogadores brasileiros na história do campeonato. Apesar de ser zagueiro, ele também aparece bastante nas estatísticas de gols nos últimos anos pela equipe italiana. Lembrar você, inclusive, que há um tempo o Torino acabou oferecendo ali cerca de 44 milhões de reais pelo jogador, mas o negócio acabou não indo para frente. Inclusive, né, ano passado, ele concedeu entrevista lá pro canal do Pulco, a gente bateu um papo com ele, naquela época, inclusive, rondando expectativas de que ele pudesse ir pro futebol inglês, né, Everton, Tottenham estavam ali de olho na situação do atleta, acabou também não indo para frente, e é claro que interessa diretamente o Bahia por conta dessa porcentagem que a gente ainda tem do jogador. Então fica de olho aí no Rodrigo Becão, que sai daqui com, né, uma porcentagem muito alta de críticas com relação ao seu futebol. Foram poucas partidas, é verdade, para poder ter uma análise profunda sobre o seu talento, sobre o seu futuro. E acabou indo para o CSKA, depois foi para a Udinese e agora está voando por lá. Então ficaremos de olho sempre aí com alguma atualização referente ao Rodrigo Becão. Antes de falar sobre, inclusive, o resumo do ex-vice-presidente, não presidente, o Pedro Henriques, que trouxe uma opinião sobre a SAF do Bahia nesse momento, sobre a situação envolvendo a temporada, tem informação também do pessoal lá de Portugal, né? Nos últimos jogos que o Bahia vem fazendo, eles estão destacando sempre a atuação do time e, é claro, o comando do técnico português Renato Paiva, né? Que teve praticamente 20 anos passando por lá pelas categorias de base, Benfica B. E eles citaram uma palavra muito interessante com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Que ele continua a desiludir o serviço aqui no Bahia. Eles citaram aqui, inclusive, a derrota pelo Itabuna nas semifinais do Campeonato Baiano, e essa publicação teve muitos comentários aqui da nação tricolor com relação ao seu trabalho, algumas críticas, pedidos de fora Paiva, e para a gente evidenciar não só essa influência do Renato Paiva fora do país, para, né, também demonstrar a insatisfação com o trabalho que vem sendo feito, um trabalho que nesse momento tem uma avaliação da parcela negativa sobre o seu desempenho, sobre a sua armação da equipe, tá? Vamos lá ver o que o Pedro Henriques falou sobre o momento atual do Bahia e sobre a SAF do Tricolor de Aço. Ele acaba evidenciando aqui alguns pontos importantes no Twitter, né? Ele disse aqui como é que ele tá vendo, né, o trabalho do City Futebol Clube nesse começo de gestão aqui no Bahia. Ponto número 1. Está claro que o Bahia virou opção para reabilitação, segundo ele, de apostas que ainda não vingaram do City. O caso de Kaique, Arthur Salles e Diego Rosa, basta ver onde estavam jogando antes de atuar no Bahia.
Ele diz também que o clube virou ponto de parada de apostas, no caso do Chaves, Marcos Vitor e Raul Gustavo. Isso era esperado, segundo aqui o Pedro Henriques. Ponto número 2. A questão é que jogadores mais experientes que trouxeram são também certezas. O caso do Cicinho e do Cauli, do Ludogorets. É possível ter noção do nível do time búlgaro ao ver suas contratações por essa temporada, né? No caso do Raí e Caio Vidal. PS, Cauli começou bem por aqui. Completou o Pedro Henriques. Ponto 3, que o Bahia foi às compras no Fluminense, né? O caso do Marcos Felipe, que vem por empréstimo, assim como o David Duarte, né? Com a opção de compra. O Bahia acabou pagando também uma parcela pelo David Duarte de R$500 mil, segundo o Globo Esporte. Biel e Iago também foram jogadores das Laranjeiras. Desses 4, Biel se mostra a mais segura das apostas, pela temporada que fez em 22 e já vem performando. Também creio que Iago vai ser útil para a Série A. Já mostrou isso pelo próprio Fluminense e pelo Goiás. Ponto 4, tirando esses, quem foi mais contratado? Everaldo, em tese um 9 ok, mas ainda não mostrou uma mínima performance e tem ido pior que o Goulart, cuja renovação foi difícil de entender após uma Série B bastante insossa. Esse comando de ataque parece insuficiente para a Série A, e eu concordo com isso. Tem ainda Acevedo, uma movimentação que pode render, mas por enquanto conta como aposta, no nível acima das demais, exceto Biel, e é bom destacar que ainda há carência de volantes, pois só ele Rezende que vem bem, mas oscilou na Série B. Não são suficientes para a Série A. Ou seja, a expertise e banco de dados do City eram diferenciados para virar SAF do City Futebol Group. Não atinge a expectativa desse início e a falta também de uma comunicação direta dos mandatários só aumenta insegurança e incerteza. Inclusive é natural em momentos de crise em meio a mudanças tão irrelevantes. Ponto 7, o City tem que demonstrar também que sabe comandar projetos esportivos. Um time investidor precisa de complementaridade, equilíbrio e boa gestão de pessoas. Seria útil ter alguém com uma experiência executiva e futebol ao lado do Cadu, ponto de segurança para a filosofia e scout do City Futebol Group. Hoje quem está ao lado dele é o João Paulo Sanches, né? Mas, enfim. Continuando aqui nos outros pontos do Pedro Henriques, que Paiva tem boas ideias, mas a entrega está muito fraca. Pior performance do primeiro trimestre do Bahia em anos. O time está desconjuntado. Isso com um elenco de R$70 milhões, em tese, né? Tem falha na montagem, mas tem culpa do treinador também. Não se vislumbra perspectiva de melhora e defesa se assusta. E o ponto 9 e último, que há qualquer planejamento, precisa de acompanhamento e eventuais revisões. Não há demérito algum. Nada contra apostas, entre aspas, mas o time precisa de mais certezas. Que o City atenda às expectativas e demonstre sua expertise. Certamente faz parte dela fazer correções com celeridade. Né? Alguns pontos importantes que o Pedro Henriques, ex-vice-presidente do Bahia, acabou pontuando aqui no Twitter. E para finalizar o vídeo de hoje, bora falar sobre Gregory. Tá? Vou colocar aqui na tela, inclusive, o tweet, o resumo sobre a informação. Né? O pessoal lá dos Estados Unidos trouxe a notícia, né, de acordo com o jornal, o Miami Herald trouxe a seguinte informação, que o Gregory se lesionou ontem na partida contra o Inter Miami. Ele acabou saindo, né, mas ainda não tinha constatado a gravidade da lesão, ainda não há uma previsão de retorno dele, mas a lesão é potencialmente grave. E se for constatada essa lesão, é bem provável que o Bahia desista da contratação do volante de 29 anos de idade. Marinho, inclusive, trouxe informação, né, nosso querido amigo Puco, nos últimos dias, de que estava tudo certo com relação à parte salarial, mas que o Inter Miami pediu $5 milhões pelo jogador da equipe estadunidense. Lembrar você também que o Bahia ainda tem porcentagem do jogador da equipe do Inter Miami, o Gregory. Enfim, situação que seria interessante de ser movimentada, né? Um volante que iria compor o nosso elenco, como o Pedro Henrique se destacou também, né? A carência de volantes, seria um cara que meio que ocuparia essa opção, essa nossa carência da parte de ser um cara brigador, um pitbull de fato, para assumir essa posição, e agora preocupa para a sequência da temporada. Fatalmente o Bahia terá que traçar outro alvo no mercado de transferências. Enfim, esse foi o conteúdo, esse foi o resumo de informações para você, torcedor tricolor. Fica muito bem informado e atualizado aqui no canal SBTV. Se gostou, já sabe, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, além de deixar o like e um comentário com a sua opinião sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para vocês, nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal. Fui!